Olá, família! Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast e hoje com uma pessoa extraordinária, uma pessoa que participou do meu início como consultor imobiliário. Eu sou Elcio Lopes, corretor imobiliário, e hoje eu estou aqui com essa excelentíssima pessoa, a Lídia, né? Elson, que honra ver a sua evolução no mercado imobiliário aí. Parabéns pela iniciativa do podcast, tá? Eu tô muito feliz com o convite de estar aqui hoje com você, abrindo portas, né? Isso, abrindo portas e continua abrindo portas aí no mercado imobiliário. A gente tem é, tido bastantes pessoas aqui interessantes e hoje é diferente, né? Eu que fico muito feliz de você estar aqui participando, mas me conta aí quem é Lídia, Quem é Lídia Costa, né? né? Elson, eu diria, eu gosto muito de honrar a minha família, né? Então, eu não poderia começar diferente dizendo que eu sou uma menina sonhadora do interior de Goiás, que nasci em Goianira, filha de empregada doméstica, um encanador, que tinha um monte de sonhos, né? Mas que achava aquela cidade muito pequenininha. E aí eu resolvi desbravar o mercado paulista. Mais do que isso, entrar no mercado imobiliário, né? Acho que você tem uma história parecida, não tem? Tenho sim, tenho e a gente vai contar muito aqui sobre tudo, né? Um pouquinho. Você teve uma evolução muito grande, graças a Deus. Eu também, graças a todas as oportunidades que eu tive, e principalmente no início, né? Na Cirela. Mas a gente vai contar. E o que você fala aqui da família, né? Da raiz, é muito importante, porque a gente não chega em lugar algum sem a gente ter essa base. Exato. E você, assim, eu acompanhei, né? Lá do início, Tem muita é, história boa, né, Elson? muita resenha. Inclusive, como foi que eu conheci essa pessoa maravilhosa, né? Lídia, mas você é de Goiânia, né? Goiás. Sou de Goiás aqui, uma goiana, a gente fala que goiana é do pé rachado, né? Então a gente fala que sou Mas goiana do por pé que, rachado, mas que por que burro pé rachado? R. Ah, é porque lá o chão é muito seco, né? O solo é muito seco, é uma cidade muito quente, então trinca mesmo, isso não é mentira, Trinca. não. Eu tive a oportunidade de conhecer Goiânia há uns 2 anos e acredito, apaixonei pela cidade. Eu fui para passar 3 dias e passei 15. O lugar é maravilhoso, o povo Rapaz, acolhedor, né? o povo é acolhedor. Sabe que quando eu cheguei aqui, Elson, essa foi uma das minhas grandes dificuldades, porque o goiano, quando você chega lá, as pessoas te levam para Sim. passear, te levam para conhecer os lugares, eles querem que você se sinta acolhido. E aqui em São Paulo é tudo muito longe, né? Então é tipo, faça por você mesmo, cada um seguindo a sua vida. E isso foi muito desafiador para mim no começo, né? Essa falta de suporte, acolhimento. É que São Paulo é um pouquinho mais ambicioso, né? As pessoas são ambiciosas. Eu costumo dizer assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo e retornei primeiro ano para Bahia, falei assim, lá não é lugar de humano, não. As pessoas perdem a humanidade, sabe? Perde mesmo um amor ao próximo. A É, pessoa é bem diferente do que a gente acostuma, por exemplo, eu sou da Bahia, é bem diferente da gente estar na Bahia, o povo também bem acolhedor, assim quanto a galera de Goiás, Goiânia, baiano né? é acolhedor demais, né? O baiano se deixar, já. Primeiro dia se vai conhecer a Leva namorada, para casa. já senta lá, joga as pernas pra cima e é bem relaxado, mas é bem diferente de São Paulo, né? Sim, Até mesmo sim. porque São Paulo tem muita cultura juntas, né? Então acaba tendo essa. As pessoas são desconfiadas, as pessoas, para confiar, né? Foi uma das coisas que eu tive também dificuldade aqui em São Paulo. Eu acredito que assim você também. Mas me conta aí, quando você veio para São Paulo, você já veio no objetivo de entrar no mercado imobiliário ou foi assim, igual todo mundo, vem aqui, aí não encontra oportunidade em outro mercado, bora pro mercado imobiliário? Elson, eu acho que diferente da maioria das pessoas, eu escolhi entrar no mercado imobiliário, sabe? Eu vim para cá empregada, né? Foi uma empresa que estava fechando a operação no Centro-Oeste, que eu cuidava do Centro-Oeste, e eles me fizeram uma proposta para vir para São Paulo trabalhando como RH. Ah, Eu quero depois que você lembra, gente, a gente estava lembro. batendo um papo aqui antes. E ele lembrou de uma história que é engraçado, né? O famoso quem bate esquece, quem Quem apanha não apanha lembra. esquece, né? Isso. Enfim, mas depois você conta sobre isso. Mas eu vim pra cá trabalhando como RH, né, numa construtora, até que eu fui fazendo algumas transições, porque a empresa que eu tava entrou em recuperação judicial. Hoje, graças a Deus, tá bem, enfim. Mas eu fui migrando para outras companhias até que eu parei na Cirela, Tá. né? E foi ali que eu fiz essa transição para o mercado imobiliário.
Mas me deixou curioso. Qual foi a primeira empresa que você trabalhou? No A PDG. A A PDG. PDG. A PDG Nem que existe ainda, né? existe, eles estavam numa fase ruim de recuperação judicial, que foi quando eu saí, mas eles saíram desse processo, né? Já está bem melhor a empresa hoje e tudo mais, eles estão retomando vários processos. Inclusive, eu vou tomar um café com o pessoal de lá na Ah, semana que legal. vem. Eu tô bem empolgada com isso, porque a gente vai relembrar algumas É bom, né? A histórias. gente retornar, ver as pessoas lá que a gente iniciou. Isso é importante, dar um Isso. gás, né? Pra Eu gente sou muito saber. grata, sabe? Porque na minha vida participou muita gente incrível, né? Você é Sim. uma dessas pessoas também. É, obrigado. Então, é muito bom reencontrar. Eu não sou aquela pessoa que fica sempre em busca de gente nova. Eu valorizo muito todo mundo que passa, porque Sim. eu tento colher o melhor de cada um, né? E eu acho que eu consigo de alguma forma. E se torna uma base, né, na nossa vida. As pessoas que passaram, elas não entraram em nossa vida por nenhum, Exato. sem justificativas. Sempre existe um motivo e a gente tem que saber aproveitar. Às vezes, tem pessoas que entram em nossa vida que é para acrescentar, outras é para levar um caminho mais que complicado. A gente saber escolher, a gente consegue obter um grande sucesso com É. essa estrutura de pessoas, né? Eu brinco que tem gente que aparece na nossa vida para mostrar como a gente não quer ser, né? Como a gente não deve ser. Tem gente que ensina, tem gente que aprende com a gente Sim. e tem gente que te mostra como você não quer ser. Mas todo mundo te ensina de alguma forma, né? Você fez lembrar aqui uma frase que o Pablo Marçal fala, né? Que se você quer crescer na vida, ande com pessoas boas. Encontre 5 amigos, pessoas mais evoluídas, pessoas mais inteligentes, e você será um sexto. Se você andar Perfeito. com 5 pessoas é, mal interpretadas, né? Que não quer crescer, não quer buscar o sucesso, você também vai ser o sexto pior pessoas ali, né? Para seguir. E É, aí tem bem isso, né? A gente escolhe as pessoas, querendo ou não. escolhe. Tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Sim, Então é muito importante que a gente escolha muito bem essas 5 pessoas, porque a gente se torna a média delas. E isso vale também para o mercado imobiliário. Se eu estou atendendo um cliente que está comprando um imóvel, será que esse cliente não tem outros você. amigos que também comprem? Por isso que eu falo tanto de experiência do cliente, sabe? A gente tem que oferecer essa boa experiência. E a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né, do network, que é muito importante. E assim, exatamente essas amizades. A gente vai fazendo amizade e sempre vai ter um outro contato que a gente vai poder também, inclusive, vender para esses clientes. Perfeito. Todo E, mundo precisa de um lugar para né? morar, não é É, mesmo? às vezes eu falo isso sempre. Às vezes a pessoa não tem condições, mas ou não encontrou um corretor, um consultor imobiliário que possa dar aquele suporte e conhecimento para aquelas pessoas, mas que quer. Todo mundo quer um lugar para morar e quer comprar, quer sair do aluguel. Basta ser direcionado da melhor forma, né? E apresentar para esses o que é você sair do aluguel, o que é você pagar seu próprio apartamento e Sim. ter uma boa explicação. O Brasil hoje, o Elson, ele tem um dos déficits habitacionais maiores de todo mundo. Então a gente está no melhor lugar, na melhor Sim, profissão, realizando o sonho da vida das pessoas, né? Agora, o que eu sinto que falta muito no mercado imobiliário, muitas vezes, é essa preparação, porque muitos corretores, infelizmente, vendem um imóvel como se estivesse vendendo uma calça jeans. é. E tá tudo errado isso. É o maior investimento da vida de uma pessoa. Tem gente que morre e continua pagando o imóvel. A família, né, ali fica em desespero quando isso acontece. Então, assim, a pessoa morre pagando, sabe? É um Sim. investimento grande. Precisa ter uma experiência grande dentro de tudo isso, sabe? O próprio estudo hoje diz que o brasileiro leva 7 anos, né, para quitar um imóvel financiado. Imagine, aí você entra em um aluguel, fica ali pro resto da vida pagando aluguel que nunca vai ser seu, enquanto poderia estar, entrou em financiamento e você consegue pagar, consegue quitar o imóvel há 7 anos. É, e aí a gente percebe que, às vezes, o corretor não orienta o cliente dessa melhor forma. E eu falei também aqui, né, que inclusive o real, há 20 anos atrás, ele valia R$ 12. E hoje, esse mesmo R$ 12 equivale a 80 e poucos reais. Para você ter uma ideia, o quanto desvalorizou. E um imóvel, por exemplo, em 2020, eu comprei um apartamento, paguei 330 mil. Hoje, o apartamento, depois de 4 anos, vale 700 mil. O quanto valorizou, né? Então, às vezes, falta isso. O corretor informar e poder orientar o cliente dessa forma.
Perfeito, Elson. Olha só, imagina o seguinte raciocínio que eu sinto que falta isso para muitos corretores. O cliente compra o imóvel em obras. Esse imóvel aí de 330 mil que você comprou, você deve ter investido em torno aí de 100 mil reais até ele ficar pronto em 3 anos. Você tem um patrimônio que você investiu 100 mil reais, Sim, arredondando números, né? Na época ele valia 330 mil, hoje vale mais de 600 mil, só que você investiu só 100. E se você fosse alugar esse imóvel, o valor que você receberia de aluguel pagaria o investimento e ainda te geraria uma rentabilidade de pelo menos 1%. Falta o corretor mostrar isso, que ele compra agora, valoriza ao longo de 10 anos, ele investe pouco do patrimônio dele e aos poucos ele constrói também a sua aposentadoria imobiliária com imóveis. exatamente. Então vocês estão percebendo o quanto vai ser produtivo o nosso podcast, né? Muito conhecimento. Mas antes da gente continuar, eu acho que quem está assistindo ficou curioso também como foi que a gente se conheceu. Então, vamos lá. Você falou que eu ia falar depois. É melhor falar agora, né? Aquela Essa história é pancada. boa. A história é boa. Então, gente, já que a gente está falando do corretor, da evolução do mercado imobiliário, vamos falar também da evolução de como era entrar no mercado imobiliário, para depois a gente já falar de tudo. Mas a gente só deu essa prévia aqui para vocês perceberem o quanto vai ser importante esse diálogo aqui, esse bate-papo. O quanto vocês vão aprender, corretores, iniciantes, corretores que já estão no mercado imobiliário, pessoas que querem investir, né, Lídia? Sim. Assim, a gente vai falar muita coisa aqui, então é bom você prestar mais atenção aí, compartilhar os nossos vídeos, porque tem muita coisa boa. Elson, como foi o processo seletivo para você É, o, entrar? pro- Essa história é ótima. o processo seletivo hoje não existe mais, né? Hoje é bem diferente. O mercado imobiliário hoje está muito em falta de corretores. É muita gente pedindo corretores. Inclusive, eu trouxe já da Bahia várias pessoas e Que legal. diretamente no mercado. Hoje a gente está com uns 15 a 18 pessoas no mercado imobiliário que veio da Bahia, não só da Bahia, né, mas do Maranhão, do Acre, inclusive. Que Tem pessoas legal. dentro do mercado, inclusive da Cirela, que foi indicações minhas e que tá no mercado. Mas falando no como foi que entrou, hoje tá mais fácil, indicou, tá lá. Mas não, quando eu fui entrar, tá lá, Lídia. Aí o Enes, né, que era o meu gerente, fui lá, bati um papo, por que você quer entrar no mercado? Aí eu falei, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. Ele, tá, faça ali uma redação, ela vai te dar um tema ali, e você vai fazer uma redação falando o que é o mercado imobiliário e o que é trabalhar autônomo. O que é trabalhar autônomo? Aí vai a Lídia lá, passa umas folhas lá e diz, vai, faz aí. Me botou uma sala sozinho lá. E eu não tinha. Tomou o celular, inclusive, gente. Não deu nem. Dá nem Nossa, como eu não pescar. lembrava disso. Dá nem como pescar pra saber. Era Porque exigente, tá vendo, era. né? Era pra entrar na empresa, era bem difícil, né? A gente tinha essa avaliação. E eu fui lá, fiz umas 2 páginas, escrevi lá. Caprichou. Ô, desempregado, louco pra ganhar dinheiro. Vi assim, as pessoas, a Vanilda, que inclusive tá aqui com a gente, falando do mercado imobiliário, e disse, então é esse lugar que eu vou ganhar dinheiro e ir embora aí. E fui lá, fiz essa redação, e no mesmo dia, umas 5 horas da tarde, você foi lá e ligou e disse, tá, já pode começar, amanhã mesmo você pode começar. Eu Tá disse, vendo? Deu certo. aprovado. A redação foi boa. A Isso é redação foi bom. grande. Isso é bom. Que Falei, bom. falei muito do mercado imobiliário, é uma coisa que sempre quando eu indico também para os clientes, para os corretores que entram, é, enxergar a empresa como se fosse sua. Você é autônomo, beleza. Mas se você quer crescer dentro do mercado imobiliário, é você enxergar aquela empresa, aquela construtora, como se fosse sua. Porque aí você vai conseguir vender, você vai vender aquilo que você compraria e vai obter sucesso. Então, é cuidar da empresa do jeito que ela, que ela precisa ser vista, né? Eu gosto muito dessa sua colocação. Tem um livro que eu amo, que é o livro Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor, ele fala bastante sobre você trabalhar e ser reconhecido conforme as suas entregas. E esse livro, ele foi o responsável pela minha mudança de mentalidade e querer entrar no mercado imobiliário. Por quê? Por mais que eu entregasse muitos projetos dentro de uma outra área e tudo mais, que eu tivesse resultados e que eu fosse reconhecida, eu nunca conseguiria chegar nos patamares financeiros que eu cheguei dentro do mercado imobiliário. Então, eu entendi, através desse livro também,
que para eu ter altíssima performance, eu precisava ser recompensada conforme os meus resultados e as minhas entregas. E somente trabalhando para mim mesma eu conseguiria. Sim. Além disso, no mercado imobiliário, eu entendi muito mais sobre pessoas, que era algo que eu já entendia por ter vindo do mercado de RH. Eu aprendi estratégias de comercial, digital, marketing, né? Aprendi sobre a parte financeira, porque tem muito corretor que ganha muito dinheiro no mês, no outro mês ele está pedindo dinheiro emprestado, né? Isso é muito triste no mercado imobiliário. Sobre administração, sobre um monte de áreas. Então, eu entendi que, assim como você falou, eu me tornei a minha própria empresa, né? E os lugares que eu escolho atuar, eu abraço como a minha casa. E hoje você está bem reconhecida, eu vou dizer que nacionalmente, pelo que você Obrigada. tem ajudado as pessoas, pelo seu estudo, né? Pela educação de corretores dentro do mercado imobiliário. Mas você nunca foi corretora, né? Eu fui Foi? corretora e sou corretora. Não, você é corretora. Hoje eu te vejo mais como Não, palestrando. eu atuo também. Ah, eu não sabia que Eu estava atuando. vendo, faço Ah, que venda legal. direta. Então, É, gente, não é concorrência, não, tá? O mercado é muito grande. é Mas juro. concorrência. Ah, eu não vejo, de verdade. Eu acho que foi. Só falando, já que você falou concorrência, quando eu trouxe umas 2, 3 pessoas da Bahia para o mercado, aí um dos corretores que era supervisor. Hoje é gerente. Ele fez a pergunta: você não acha que trazendo essas pessoas vai ser seu concorrente? A minha resposta foi não. Eu não vejo como concorrência. Por quê? Existe forma diferente das pessoas atenderem. Existe muita gente. E assim, São Paulo em si é muito grande. Então tem muita gente buscando imóvel. Mas tem muitos corretores que não sabem atender. São corretores que não sabem passar informações para o cliente. E aí acaba que eu não vejo como concorrência. Eu tenho meu jeito de atender. Eu vou conseguir vender para esse cliente de forma diferente. Se cai para um outro corretor, ele não iria conseguir. Então, Sim. o mercado tem isso. Por isso é muito bom aprender, e copiar às vezes, né, alguma coisa que a pessoa fala, fazer cursos, para que não fique muito parecido, né? Ser Sim, muito eu acho que cansativo. esse é o meu grande diferencial, Elson. Porque assim, eu sentei em todas as cadeiras possíveis dentro do mercado imobiliário. Então, eu trabalhei já em parcerias, né, que é um formato diferente de atuação. Já fui gerente de equipe, já fui diretora, já fui sócia de empresa dentro do mercado Já teve imobiliário. imobiliária? Tenho a minha. Ah, Eu tenho a minha tá vendo? Eu imobiliária já não conheço mais, conheço a Lígia de 7 anos atrás. e atuo também, tá? Porque Hum, assim, com a minha imobiliária eu poderia deixar de atuar. sim, Óbvio, né, que às vezes eu não atuo num volume tão grande ali porque eu tenho muitas frentes hoje em dia, mas eu faço questão de atender os clientes não só com o meu time, né, indo ali acompanhar como se fosse uma gestora naquele momento, mas é importante eu estar em campo, né? sim, Porque eu não posso falar para você praticar o que eu não faço. Então eu atuo sim no mercado imobiliário, eu vendo, a primeira venda da minha imobiliária fui eu que fiz, né? que Que foi inclusive uma venda de relacionamento, então vale reforçar o quanto as relações e as conexões que você cria ao longo da sua vida são relevantes para você fechar bons negócios agora ou no futuro, né? Mas eu acho que isso faz com que eu tenha excelência no conteúdo que eu entrego, porque eu estou na linha de frente. Eu tenho cliente que não me responde, eu tenho cliente que às vezes me deixa no vácuo, eu tenho cliente Agora, que demora a agendar visita. Todas as dificuldades que o corretor tem, eu também tenho. só te interrompendo, e seguir esse raciocínio. Por que tem cliente que não responde mais o corretor, né? E assim, às vezes ele tem interesse na compra, mas acaba não respondendo. O que leva uma criatura dessa a não responder, né? Eu diria que essa é uma das grandes dificuldades, né, do mercado imobiliário. Só que aí, antes de eu te falar o porquê que o cliente não responde, eu preciso te explicar o antes, Sim, né? O lead entra. Qual é o grande medo dos corretores? Falar com o cliente, o corretor fala que não, mas é um medo. Aí o sim. que que eles fazem? Eles se escondem por trás do WhatsApp. Ele vai lá e manda um WhatsApp para o Não liga, cliente. né? Não liga. Quando você liga, nos primeiros 5 minutos, você corre um risco bom, e existem pesquisas que mostram que aumentam em 100 vezes a chance de você conseguir falar com aquele cliente. Mas você acha o quê? Mais invasivo você mandar uma mensagem ou ligar pro cliente? Ligar, ele entrou Ligar, na sua campanha. ele tem Na interesse, verdade, então. é isso. O corretor pensa assim, ó, eu tô incomodando. Só que foi ele que entrou na É, sua campanha. Você tá ligando diferente de para uma oferta, ajudar né? ele. Exato. Você tá ligando para ajudá-lo.
E é uma compra complexa, um imóvel. É o maior Sim. investimento da vida de uma pessoa. Então você não pode fazer como você faz com todos os outros, né? Você precisa ligar para a pessoa. E aí, respondendo o que você me perguntou, por que o cliente não responde? Porque o corretor não liga na hora. Ele acabou de entrar na sua campanha, ele vai tomar banho, ele vai comer, ele vai fazer outra coisa. Aquilo deixou de ser interessante. Então, às vezes, ele não vai te responder mesmo porque você não foi tão ágil. Eu já falei com o cliente assim, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Eu tô ali acordado, quando vem chega a notificação. Se eu receber a notificação, é porque do outro lado tem uma pessoa acordada, então pronto. É Eu cheguei lá e mandei a isso! mensagem na hora, aí a moça falou assim, ô, mas tão rápido! Eu disse, eu não paro, eu trabalho o tempo todo, tô com o celular na mão. Vi que você mandou a notificação, é porque você tá acordado, então você pode responder. Mas se eu tiver incomodando, a gente pode se falar amanhã. Ela, não, pode mandar a apresentação. E assim, 4 horas da manhã, eu consegui agendar o cliente para 9 horas da manhã. E Claro! foi É venda, entendeu? isso, é isso. A grande maioria das vezes, os clientes gostam disso, tá, Sim, a Elson? Porque rapidez, assim, né? ó, a gente tá na era da informação. Se você não me mandar rápido a informação, Outro vai mandar. outro vai mandar. E você perde. É isso. Então, às vezes, o corretor ele reclama da falta de venda, só que ele não analisa as suas estratégias. O retorno rápido, isso é dado, não é a Lídia que está falando, tem pesquisa na internet mostrando isso. A maioria das empresas, 47% das empresas, nem retornam o contato do cliente. E tem corretores que entram em contato só depois de 5 horas, essa é a grande média. A partir de 5 horas é o que os corretores retomam o contato. Então, enquanto o mercado imobiliário não for uma prioridade para você, os seus resultados continuarão os mesmos. Pois é. E falando do contato, já pegando um gancho aqui, e a gente falou do medo do corretor em oferta, em ligar. Já na oferta, a gente recebe lá uma lista de contatos para fazer oferta. Nessa oferta, o que você indicaria? Eu ligaria para o cliente ou mando uma mensagem? Já que Sempre, não foi ele que solicitou. não tem problema, tá? Sempre liga. Existe um formato, Elson, que você faz uma oferta indireta. Você não oferece diretamente um imóvel. Ou você pode fazê-lo. Lembre-se o seguinte: o cliente ele lembra de 3 informações: o preço, a localização e a tipologia. Então não adianta você enfeitar muito o negócio, Fala tá? pouco, né? É isso. Então, ele vai lembrar disso. Olha, eu tenho um apartamento em Moema, ao lado do Pão de Açúcar, que tem 2 quartos, uma vaga a partir de R$ 500.000. É isso que ele vai lembrar. E aí você pode perguntar se tem alguém que tem interesse Sim, eu sempre para faço essa pergunta. indicar, porque daí pode ser que ele fala, me fala mais. Aí vem o ponto. Você separa antes do contato os 10 principais benefícios do projeto e pergunta para ele assim, ó, o que é relevante para você no imóvel? Ele vai te falar, exemplo, o lazer, porque ele já sabe a localização, o preço e a tipologia, Outra né? coisa que eu sempre pergunto também para o cliente é se, assim, a gente começa um contato e aí você pergunta, se o senhor é casado, tem filho, tal. Porque quando eu sei que ele tem filho, eu vou bater no lazer. Então, se ele tem filho pequeno, se tem filho grande, se é um filho pequeno, então bora ver o que é que aquele condomínio oferece para o filho dele. Exato. Por- Eu tomo muito cuidado na hora que eu vou apresentar o produto, porque, por exemplo, a área pet. Eu pergunto para o cliente assim, ó, você tem animal de estimação? Eu já tive gente que fala assim, ó, eu tenho e amo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele lá, eu vou vender aquele espaço, eu vou falar que tem área de apoio, os diferenciais. E tem cliente que já me disse assim, ó, eu odeio animal de estimação. Então, antes de eu vender o espaço, eu pergunto para o Sim, cliente. Isso vale na maquete, isso vale quando eu estiver apresentando o produto físico, né? Se ele fala que odeia, o que eu faço? Eu falo, olha, essa área pet, ela fica completamente reservada. O acesso das pessoas é só através do elevador de serviço, então você não vai ter contato com o animal. Ponto. Ô, Lídia, uma coisa que eu vejo muito nos corretores também, gente, a gente tá falando um pouquinho dos corretores porque a gente são os corretores, né? E assim, as Sim, pessoas, tem muitos corretores que nos seguem e às vezes fica perguntando, me dá dica tal. Eu recebo ligações direto, orientando. Enfim, tem corretores que vai atender o cliente, passa informações até demais, desnecessária daquilo que você deveria. Tem coisa que assim, no projeto, não precisa você passar. Tem coisa que você tá vendo, tem outras coisas que
Se você passar, talvez você vai perder a venda. Não é mentir. É omitir. É segurar o que você pode segurar, porque se não é relevante para o cliente, como uma informação rica, é melhor você ficar calado, né? Melhor calado do que falar merda. Então, às vezes, a gente acaba falando muita coisa despercebido, que, como você citou, se o cliente não tem, detesta animal, por que você vai falar que tem pet, que ali tem todo dia de tarde, tem um monte de cachorro ali passeando no condomínio? Então, Eu tem coisa acho que que. eu acho que é o como o corretor apresenta, sabe? Então, antes de você falar da área, é isso, pergunta. Sim, Para você ser conhecer, né? assertivo na sua colocação, né? Então, antes de você oferecer o imóvel, você precisa entender o que ele está buscando e o que é essencial para o cliente. Eu gosto muito da seguinte pergunta: o que te motivou a buscar um imóvel? E quando ele vai trazendo as informações, que ele vai te falar que está casando, está separando, está mudando de cidade, está trocando de trabalho, que está pegando muito trânsito, ele vai te trazer qual é o problema cuja compra do imóvel vai solucionar. Que isso também é um grande defeito de vários corretores, de ir lá e só querer falar do imóvel. Você tem que Isso. aprender também a perguntar sobre a vida do cliente, mas assim, de forma leve, né? Também você não pode ser muito invasivo. Tem que saber o momento certo de você ir lá e fazer uma pergunta. São perguntas, assim, você vai fazer perguntas, assim, meio que despercebido, que ele vai te responder de forma leve também. Não pode, tipo, eu falei assim, a gente tem que saber que o cliente tem filho, que o cliente é casado. Mas se você não souber perguntar se o cliente é casado, aí acabou. Acabou sua venda, porque você vai perguntar? Tipo, o cliente vai entender, interessa o quê? Ele perguntar que eu sou casado ou que eu sou casada, então já pensa outra coisa, entendeu? Então você tem que ser muito prático aí, assim, bem leve na hora de fazer esse tipo de pergunta, porque Exato. acaba complicando, né? Outra pergunta importantíssima é o seguinte: o que para você é essencial no empreendimento? Ele Sim, vai te dizer que é uma varanda grande, um que são churrasqueiro. quartos espaçosos, que é uma churrasqueira dentro do apartamento. E aí, quando você for apresentar o imóvel, você valoriza esse espaço. Então, primeiro você ouvir. E quanto mais informações você tiver, mais assertivo vai ser o seu atendimento. Acho que Perfeito. esse é o ponto, sabe? Dentro do mercado imobiliário, você teve alguma referência que te motivou? Eu tive pessoas que eu gostava bastante, né, assim, que eu gostava dos resultados, que eu gostava da maneira como apresentava. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito da Fabiane, né, que foi a minha gestora na época Sim. que eu comecei. Eu gostava da forma como ela abordava, eu gostava do lúdico que ela trazia ali para apresentação, enfim. Só que o que eu sempre fui em todas as áreas que eu atuei, Elson, eu procurava entender o que as pessoas faziam e eu sempre tive o olhar de como eu posso melhorar esse processo, como eu posso fazer ainda mais, sabe? Eu acho que isso tem aos poucos me trazido a alguns lugares e feito com que eu alcançasse algumas coisas, sabe? Porque de maneira geral, eu sempre analiso os meus atendimentos. Onde eu poderia ter sido melhor? O que que eu Sim. fiz muito bem? E o que que eu fiz que pode ser melhor? Eu acho que isso faz, essa autoanálise faz com que as pessoas cresçam, sejam melhores. Esses dias mesmo eu fui atender um cliente, eu não cheguei a atender. Eu passei informações todas pro cliente, o cliente disse, eu gostei, vamos agendar. Agendei. Só que eu não sabia que ela também estava agendando com outro corretor. Aí eu passei, a senhora tá indo no projeto, tô chegando, tá? Ela falou assim, tô, já cheguei aqui, cheguei cedo para ver outros apartamentos. Inclusive, acabei Nossa. visitando esse que você tinha me passado. Eu falei, tudo bem então, já que a senhora visitou, então bora poupar o tempo, né? Tanto meu quanto a senhora. Então não tem o que eu ir apresentar mais, a senhora já viu. Tudo bem, pode seguir com esse corretor. Ela, tudo bem, Elson, muito obrigado, tá? Desculpa, não sabia que era a mesma unidade. E aí ela seguiu. Só que assim, passou uns 20 dias. E agora a cliente veio e falou pra mim: Elson, eu tava fechando a unidade, mas eu detestei o atendimento do corretor. Eu não quero seguir com ele, não vou fechar com ele. Eu disse: a senhora mantém o contato, e aí, se a senhora não comprar depois, a gente vê o que faz. Mas, assim, é bem complicado porque aí entra a ética, né? A gente passar por cima de um corretor que trabalhou tanto e a cliente depois não gostar do atendimento. Tipo, alguma coisa de errado ele falou pra ela, ou alguma informação, não sei, também não perguntei. E aí ela, tá bom, tá, vou ver aqui se a imobiliária tem outro corretor que possa me atender para finalizar a compra lá nessa imobiliária. Eu disse, tudo bem, então segue aí. Mas é bem complicado, né? E a gente acaba de falar
um exemplo de tudo que a gente falou aqui agora é o atendimento. E às É, vezes realmente interfere muito. interfere. Eu falo muito sobre experiência do cliente. Porque vender imóvel, todo mundo vende. Todos os corretores que estão no mercado vendem imóvel. Agora, a experiência que você oferece para o seu cliente é só você que oferece. Eu tenho bastante cliente que se tornaram amigos. Amigos, indicas. Outros clientes que hoje eu moro no mesmo condomínio, assim, se tornam muito amigo. Então, vai indicando, um vai indicando o outro, e aí você vai crescendo, né? Ah, Eu sou muito mais preocupada em criar conexão com as pessoas do que vender um imóvel. sim, Porque essas conexões me trazem muito mais resultado do que a venda. Às vezes, um cliente não comprou comigo, mas ele me indicou 3, 4 pessoas que compraram comigo. sim. Então, eu acho que quando a gente entender que nós nos conectamos com pessoas e nós participamos da maior realização da vida de alguém, automaticamente os resultados virão na mesma proporção. Eu já tive cliente que não comprou comigo, comprou com colegas do mercado, mas que indica cliente para mim. Eu também já tive. Eu também já Então, tive. é bom isso, né? Assim, é bom por um lado, mas fala assim, por que ela não indica a pessoa que ela comprou, né? Talvez Sim. essa experiência que ela não teve tão boa. E assim, o vínculo de amizade. Você tem o cliente como amigo. Quando você se aproxima do cliente como amigo, ele percebe que você não quer apenas ganhar o dinheiro dele. Você quer vender algo bem além daquilo que é uma comissão, né? Eu aprendi uma coisa ao longo da minha jornada dentro do mercado imobiliário e na vida. Se você quer prosperar, você precisa mudar a vida das pessoas, você Sim. precisa trazer um benefício para a vida do outro. Então, só transformando a vida do outro e agregando a vida do outro, agregando na vida do outro, é que você de fato vai ser próspero. Boa. Você acha que hoje, no mercado, você teve grandes evoluções? Mudou muito, muda de uma empresa, é RH, muda ser corretora, muda ser gerente, hoje tem imobiliária, mas desde quando você, 10 anos, morando em São Paulo, saindo de um lugar maravilhoso que é Goiás, bastante bares, lugares para ir, ô povo bom, mas nesse tempo, você acredita que você já virou chave quantas vezes assim, para melhor? Que existe degrau em nossas vidas, né? Tipo assim, eu Existe. tenho uma meta, tipo aqui, pô, tá bom aqui, mas eu quero mais. Eu vou fazer algo que vai me proporcionar um conhecimento melhor, chegar em pessoas, se tornar um corretor de alto padrão. Eu acho que isso que, se a gente tiver como meta, você ser reconhecido nacionalmente ou como um corretor de alto padrão, claro, você vai ganhar mais. Mas Sim. é tanto que não vai precisar daqueles leads mais, né? Aquelas ofertas. Aí vem a diferença. Você vai parar de oferecer, de ofertar para ser procurado. Então, procurado como uma pessoa boa, como um corretor bom, indicações. Só que as indicações agora começam a ter um alto padrão. E durante esse tempo todo que você foi mudando de área, você acha que você conseguiu, você virou chave quantas vezes na sua vida? Nossa, eu virei muitas chaves na minha vida, sabe? Eu virei a chave do RH para ser autônoma, que essa é uma chave gigantesca, de sair da zona de conforto de morar com os meus pais para vir morar sozinha numa cidade tão grande como é São Paulo, né? Eu virei a chave quando eu fui assumindo novos desafios que foram entregues para mim, né, de gerência, quando eu não tinha assumido ainda equipes dentro do mercado imobiliário como líder, de assumir uma diretoria, de criar um método, né, de ensino, porque eu sentia muita falta de um conteúdo que realmente você aplicasse e desse certo. De que fosse, que as pessoas te falassem o segredo das coisas. Sim, Eu não encontrei até hoje nenhum conteúdo que a pessoa fala assim, ó, clica aqui, faz isso, aperta esse botão, é isso e dá certo. Então eu resolvi criar o meu. Então eu acho que essas foram algumas chaves que foram viradas na minha vida, sabe? De passos que eu dei e tem algo que eu gosto muito em mim, que é sempre que eu alcanço um objetivo, eu traço um novo. Tem uma frase que diz que a maioria das pessoas morrem aos 30 anos porque deixam de sonhar. entendi. Já alcançaram muitos sonhos, né? Então, eu sempre me motivo a ter sonhos novos, Nem sabe? precisa falar que ele tem mais de 30, né? É, carinha de É, 18, né? é, Mas tem mais de 30. mas o mercado imobiliário é exatamente isso. Mas de todas essas chaves, qual foi o que você achou mais importante
Eu acho que é agora, né? Eu não sei, eu tô É a do respondendo ensino. do É a do ensino. ensino. Porque com o ensino, eu tenho centenas de alunos hoje, né? Em todo o Brasil, e eu consigo transformar a vida do outro. Então, eu vejo no meu ensino, no conteúdo que eu compartilho, a vida do outro sendo transformada e ressignificada. Então, não tem nada mais gratificante do que isso. Já deixa aí, qual é o nome do teu curso? É o método ser. Método Inclusive, eu assim. compartilho, né, no meu Instagram vários insights, vários feedbacks, eu tenho vários depoimentos lá sobre a ferramenta. Eu geralmente faço a cada 2 meses uma aula, 4 aulas gratuitas para entregar também para as pessoas que São não têm aulas condição de online. investir. São aulas online feitas pelo YouTube. E lá também eu falo um pouquinho mais sobre o método, mas eu de fato entrego o conteúdo durante 4 dias gratuitamente. Ah, legal. A pessoa tem essa oportunidade de conhecer, né? Tem. É gratuito, depois. A pontinha do iceberg, né? Mas o É, que eu entrego ali, eu tenho vários relatos de pessoas que tiveram resultado com a minha entrega como gratuita. é entrar nesse mercado aí de ensino? Já que existe, a gente sabe que existe vários aí, né? Tem gente que não sabe dar curso nenhum, tem gente que nem aprendeu, aí quer lá dar um curso. Eu vou te ensinar um método, não sei o quê. Gente, você clica lá, pelo amor de Deus, isso aí é muito pouco, assim. Isso aí eu conheci lá no começo. E assim, a gente vê que tem realmente muitas pessoas que fazem isso, quer vender curso, quer, eu vou te ensinar um método e não sabe nada. E você entrar nesse mercado, você vê qual o mais difícil? É corretagem, vender ou ensinar, já que existe uma ampla concorrência. Eu acho que os dois mercados têm concorrência, sabe? Tanto o mercado da educação quanto o mercado imobiliário, né? Só que assim, a minha vida foi transformada com o mercado imobiliário. Então, eu não pretendo deixar de ser corretora, nunca, sabe? Eu pretendo sim expandir o meu conhecimento para que outras pessoas tenham acesso às ferramentas que eu utilizo, mas eu não vou deixar de ser corretora, até porque eu não acredito em práticas vazias de quem fala, fala, fala e não pratica o que É, faz. mas uma hora você não vai aguentar e chegar aí não, porque é pesado. Você corretor, né? Tá vendendo o tempo todo, dá curso. E assim, se é uma coisa que você gosta, o curso, ele vai crescer. E aí você vai começar a dar palestra pelo Brasil todo, pelo mundo todo. E aí vai deixar de ser corretoras. Ser corretor, né? Tenho certeza que. E vai ser muito. Depende do volume de pessoas que eu atendo, Você nunca né? pensou em um presencial, tipo, eu dou esse curso aqui online, mas uma vez no ano, ou sei lá, uma vez em 6 meses, eu vou organizar um lugar e chamar essa galera para falar. Inclusive vai acontecer, tá? Oi. Não sabia, mas agora. A gente não conversou sobre isso. Dia 28 e 29 de setembro, eu vou fazer um evento aqui em São Paulo para 100 pessoas, né? Eu divulguei inicialmente só para o meu grupo de alunos, né? Para eles terem acesso aí a um preço exclusivo feito como uma oportunidade para que eles participem e eu os conheça pessoalmente. Mas em breve eu vou começar a divulgar esse evento também nas minhas redes sociais. Então, outras pessoas, além dos alunos, Vão poder participar, sim. ah, E tô lá, aí, hein? boa! E qual que é a minha ideia, tá, Elson? É entregar sempre atualidade. Então, assim, quando eu falo que é importante eu atuar no mercado, todo mês eu trago conteúdo novo para os meus alunos. Sim. Então, não é aquele negócio que eu gravei e esquece o que tá lá. Não. Às vezes eu testei uma nova forma e deu certo. Por isso que é bom, é de corretor para corretor. Aí você aprende, você tem uma ideia diferente, né? Tipo assim, a gente fala que se a gente aqui daqui por uma semana a gente for gravar esse podcast, não vai ser igual. A gente tem Não, novas ideias, a gente fala diferente, né? Então, vai evoluir. sim. Então, o importante das aulas é sempre gravada, atualizada, é isso, né? Isso. Então, assim, todos os meses eu subo 2, 3, às vezes até 5 conteúdos novos dentro da plataforma, justamente para que os meus alunos estejam sempre atualizados. Essa é a minha intenção. Constante entrega, constante evolução e que os meus alunos sejam os melhores do mercado imobiliário. Bom, então você é o melhor no mercado imobiliário também que eu vou pegar, vou fazer esse curso. Vem comigo, hein? Cola aqui. É, O que você acha e acredita que é uma das principais dificuldades, por mais que a gente já falou bastante aqui de dificuldade dos corretores, só para a gente finalizar aqui, a gente vai entrar no momento investimento, né? Que a gente já falou tanto em corretores, o corretor já aprendeu. Agora a gente vai falar para os investidores, para as pessoas que querem investir, comprar. Então, mas antes, só resumindo, o que você acha hoje dos principais erros que corretores cometem? Apesar da gente ter falado bastante aqui, mas eu quero falar assim,
o maior que você acha? Achar que é fácil. Achar que é pouco trabalho. Achar que não tem que ter entrega, que não tem que ter estratégia, que não tem um caminho. Venda é um processo. Então não adianta eu querer chegar no resultado final, que é a venda, sem eu ter feito com maestria e com excelência as outras fases. Sim. Todo mundo que tem bons resultados dentro do mercado imobiliário teve uma boa construção. Todas as pessoas construíram um relacionamento, atenderam rápido, atenderam bem, foram assertivos nos imóveis que enviaram, da forma como enviaram. Tem corretor que sofre venda. A jornada de compra do cliente, ela demora de 12 a 18 meses em média. Muitos clientes, às vezes, chegam para você em fase final do funil, porque ele já passou por vários corretores e ele entendeu como funciona o mercado. Só que se você mostrar para o cliente que você é um consultor e de que ele consegue aprender com você todas as fases do processo e que você vai transmitir a confiança necessária para ele realizar a compra desse bem tão grande, provavelmente ele te escolha para participar dessa jornada com ele. Então falta paciência, resiliência e principalmente técnica e estratégia, e entender que é um processo, né? E que você precisa ter o funil sempre cheio. O corretor, ele precisa ter um controle emocional também, porque muitas vezes ele vai lá, pega o cliente que não está na fase final do funil, porque ele começou agora essa jornada de busca e ele já quer forçar o cliente a comprar. Sim. Então, muitas vezes, ele não respeita nem o tempo do cliente. Isso é desrespeitoso, né? Então, é uma compra complexa. Para compras complexas, exigem processos complexos. Por isso que tem muita estratégia que precisa ser feita e testada ao Isso é longo dessa jornada. importante estudar, né, e conhecer cada dia mais. Esse é outro ponto. Estudo constante. O corretor acha que ele entrou no mercado imobiliário, ele não Já precisa sabe tudo. estudar mais. É. Que, tipo, não, ao contrário, você precisa estudar muito mais, porque você vai lidar com médico, você vai lidar com economista, você vai lidar com fisioterapeuta, com dentista, com enfermeiro, com um administrador. Então, você precisa ter muito mais conhecimento do que antes. E essa é a magia do negócio. Né? E agora, estamos lá, 10 minutos, a gente vai falar um pouquinho do investidor. Hoje, você como corretora, tem curso, aprendeu muito, e já está passando esse conhecimento para vários corretores. E tem corretores que não sabem a diferença de oferecer um produto na planta ou outro pronto. Cabe ao corretor falar para o investidor, para o cliente, ou tem que esperar o cliente falar, não, quero pronto, quero na planta. Eu tenho minha opinião, mas eu quero saber a tua. Boa, já vai falar a tua. A minha opinião é o seguinte, tá? Nós usamos muitos termos técnicos e a linguagem do corretor nem sempre é a linguagem do cliente. Nós trabalhamos com isso, o cliente não. Então, às vezes a gente fala pé direito, trama, o cliente não sabe o que é Sim. isso. Então, é importante que a gente adapte a nossa linguagem para que aquilo fique claro para ele. Porque no final das contas, não adianta nada eu saber o termo técnico e o cliente não entender o que eu estou falando, né? Então, assim, imóvel na planta, geralmente demora 3 anos para ficar pronto. Eu ouço o cliente, às vezes, dizendo assim, ó, eu quero comprar um imóvel na planta para entrega daqui a 1 ano. Aí o corretor fala assim, nossa, o cliente sem noção, quer entrega para daqui a 1 ano, demora 3. Só que ele não sabe disso. Então, a pergunta mais assertiva para esse cliente seria, quando você pensa em se mudar? Porque daí você vai entender se ele consegue esperar esses 3 anos, se ele não tem pressa de compra, se ele quer mudar daqui a 1 ano, 2 anos ou agora. Então, é seu papel conduzir o cliente. Você é o protagonista da história. Muitas vezes o corretor terceiriza essa responsabilidade. O Sim. cliente não tem a obrigação de saber, né? Eu sempre pergunto para o cliente qual a sua necessidade do imóvel. O senhor busca Perfeito. moradia ou para investimento? Se ele falar investimento, ok. Investimento, sendo eu compraria X apartamento. Eu compraria esse porque eu vou ganhar nisso. Eu vou ter essa valorização. Mas se o senhor quer morar e o aluguel agora, eu compro um pronto. Então, assim, eu consigo também ser mais direto com o cliente. Vou Sim. perguntar para saber o que é que ele realmente quer. Quer pagar à vista? Quer entrar no financiamento? O senhor tem condições de pagar esse imóvel à vista? Então, seria vantajoso o senhor comprar na planta, que a gente consegue reduzir o valor e o senhor ainda vai ter um ganho na valorização na entrega. Então, às vezes a gente Perfeito. deixa de perguntar e acaba não sabendo. Eu já vendi para cliente que ele queria comprar para morar. Depois que ele comprou para morar, Elson,
eu quero investir. Você tem algum imóvel que eu possa investir? Mas eu quero comprar. Se você compraria nesse lugar? Eu compraria, depende, né? Claro que eu vou falar se realmente eu compraria ou não. Eu já deixei de vender em alguma construtora porque eu não compraria. Eu falei assim, ó, eu não compraria esse aqui. Mas se o senhor quiser comprar, eu vou lhe vender. Só que eu tenho um outro imóvel que eu compraria. Mas se o senhor gostou desse aqui, é o senhor que está comprando. E Perfeito. aí, assim, eu vou deixar bem claro, porque isso também ele vai acreditar em mim. É uma confiança. E eu não estou mentindo. Eu estou Sim, falando a verdade. Mas se ele quer investir ali, aí é o critério dele. exato. Então, É diferente quando você fala com o cliente que está comprando para moradia e para investimento, porque a pessoa que está comprando para investimento, ela se preocupa com rentabilidade. Então, o que é importante? Você estudar cada vez mais para que você saiba adaptar o discurso, que é o que eu trouxe lá atrás. Quanto de rentabilidade esse imóvel vai trazer para esse cliente? Você consegue calcular isso agora. sim. Tendo o preço do imóvel, automaticamente existem uns sites que você faz a simulação, você deduz o valor que ele pagou em período de obras. Imóveis próximos de estação já tem projeção de valorização. É um ponto importante porque tem corretores que ele consegue só mostrar para o cliente quanto ele vai ter rentabilidade e esquece de explicar que ele vai ganhar na valorização também, né? Exato, ele ganha duas vezes. E se o cliente compra à vista e você Pô, mostra a antecipação que ele teve, mais o desconto que ele tem por estar comprando à vista, talvez dê para ele comprar 2 imóveis ou mais. Então, falta estratégia, né? Com estratégia você consegue vender mais. é isso. A gente está aqui já chegando no nosso final do nosso podcast, mas antes quero te perguntar, você pensa, voltando à sua vida agora, né? Boa. Já que veio de um lugar tão bom, maravilhoso que é Goiás, você pensa em retornar para Goiás? Elson, muita gente já me perguntou isso, sabe? A sua família toda tá lá, né? A minha família toda tá lá, eu não tenho família em São Paulo, tenho no interior, né, em Bebedouro aqui, a família do meu pai é daqui, ele nasceu aqui, mas não é uma intenção minha hoje. Eu acho que eu mudaria de ideia caso eu me tornasse mãe, sabe? Entendi. Porque daí lá eu tenho um suporte familiar que aqui eu não tenho. Agora, seguindo no cenário em que eu estou hoje, essa não é uma intenção minha de voltar para Goiás. Vou lá dar palestra, vou lá dar treinamento, vou lá visitar as Agora pessoas. vai faltar a opção de viajar, de estados, né? É isso. Regiões. Eu diria que São Paulo hoje é o meu lugar. Talvez amanhã não seja, mas hoje São Paulo é onde eu quero construir raízes. É a cidade em que as coisas aconteceram para mim, é a cidade em que eu consegui colocar muitos dos meus planos em ação e tornar realidade muito do que eu queria. Então Sim. faz sentido para mim hoje continuar em São Paulo. Assim como Goiás não foi um lugar que você pensava ficar lá, depois veio para São Paulo e agora pode ser um lugar que você queira ficar, né? São Paulo? Eu penso assim, são ciclos, né? Sim. Hoje eu ainda sigo num ciclo onde São Paulo faz muito sentido para mim. Talvez amanhã, se a minha realidade mudar, São Paulo não faça mais sentido e aí eu não vejo problema nenhum em voltar para Goiânia, mas hoje não é um plano meu e não é uma intenção. Agora falando em futuro, é uma perguntinha que, assim, às vezes a gente não reflete e é bom também, inclusive para os corretores, né? Para em geral. Onde a gente quer estar daqui a 5, 10 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Bom, eu quero continuar atendendo os clientes no mercado imobiliário, porque eu acho que essa construção para mim é bem relevante de networking, financeira também, né? Sim. Porque, querendo ou não, dá muito retorno no mercado imobiliário financeiro, mas eu quero também me tornar uma referência na área de educação dentro do mercado imobiliário. E realizar alguns sonhos Né? pessoais, né? Quero conhecer alguns lugares, porque assim, Elson, eu tenho 5 anos de mercado imobiliário, né? Nesses 5 anos de mercado imobiliário, eu já realizei os sonhos financeiros de reformar a casa dos meus pais, de comprar um carro que eu gosto, de morar num lugar que eu gosto, fazer um MBA. Acabei de concluir um MBA agora na FGV, de gestão comercial com foco em vendas. Então, assim, eu sigo investindo no meu conhecimento, né? Por isso que eu acho que eu tenho base para ensinar as pessoas. E agora eu vou começar a viajar. Vou fazer uma cirurgia estética Ó, semana que vem. nem precisa, né? Mas Mas assim, é mais um sonho que eu tinha, né? E aí agora eu diria que a maior parte dos meus sonhos estão realizados. Então agora é hora de eu começar a desfrutar do retorno que o mercado tem me trazido, sabe? Então é hora de eu começar a viajar um pouquinho. como é bom um bate-papo, você acabou de deixar aqui para me refletir. É o seguinte, você tem 5 anos no mercado imobiliário. Eu tô com 7 anos.
E não, eu achei que eu evoluí um pouco. Eu evoluí. Agora, falando contigo, eu vi que não evoluí nada. Evoluiu sim! Comparando 5 anos para 7 anos, né? Então, assim, eu acho que eu preciso mais aí, inclusive fazer seu curso também, né? Vou aprender mais um pouco. Quero te E ver eu lá. gosto sempre de, assim, estar com as pessoas que sabem. Semana anterior mesmo eu falei assim, eu tinha chegado viajei pra Bahia, quando eu retornei falei assim, a Vanilda, eu quero uma semana andando contigo, conhecendo os plantões, falando com os clientes, porque tem coisa que realmente a gente para ali e achou que a gente aprendeu e não aprendeu. Então é importante você estar ali com pessoas que realmente conhecem o mercado, que vai aprender alguma coisa no seu dia a dia, né? O meio influencia e o meio transforma, né? É, Mas tem um ponto muito importante. É, é muito ruim a gente comparar o nosso bastidor com o palco do outro, sim. né? Porque eu tenho os meus medos, os meus anseios, as minhas angústias, e você tem os seus, né? Sim, tem. Então, assim, eu vou me comparar com quem eu fui ontem. Talvez se eu me comparar com outras pessoas, eu vou achar também que eu não evoluí. Né? Então a comparação mais justa é com quem você foi ontem, né? Eu tenho certeza que o Elson de 7 anos atrás está muito orgulhoso do Elson de hoje. Me Então, fizeram essa pergunta parabéns. ontem na caixinha do Instagram e eu consegui responder, não tão inteligente assim, mas eu Imagina. respondi. Agora, para a gente encerrar, qual o conselho que você daria hoje para as pessoas, em geral? A gente vai falar de vidas, Tá. de oportunidade, de mudança, não apenas corretores, investidores, mas em forma geral, da pessoa estar ali acomodada em um lugar, não estar buscando o que realmente sonha. Porque, assim, tem pessoas que chegam a determinada idade e falam assim, ah, eu tô com tantos anos, não vai dar, não quero mais seguir, para mim tá bom isso aqui. E existe idade, existe lugares. Mande um conselho bem daquele que vai, Que vai vai doer? doer. Tá bom. Eu gosto muito de pensar que um dia eu vou morrer. Eu acho que isso me tira da minha zona de conforto, sabe? Porque quando eu penso assim, o que que eu vou fazer? Qual passo eu vou dar? Eu penso assim, e se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria? Então, pensar que um dia eu vou morrer me traz muitas respostas e me tira da zona de conforto. Eu não ia fazer nada se eu pensar que ia morrer amanhã. Não, na verdade, assim, talvez não amanhã, né? Talvez em Sim, pouco tempo, né? Digamos assim. Por quê? Porque às vezes a gente tá assim, eu vou para São Paulo ou eu fico em Goiânia? Eu falo, poxa, se eu tivesse 1 ano de vida, o que eu que ia eu ia aproveitar. fazer? Eu ia para São Paulo, eu ia arrebentar, eu ia mudar a minha vida, eu ia deixar um legado para transformar a vida do outro. Sabe por quê, Elson? Talvez você não saiba o nome da sua bisavó. E isso acontece porque ela não fez nada que marcasse as próximas gerações. Sim, Então, se você também não fizer nada, a sua existência aqui não vai ter valido de nada. Então, a gente vale o impacto que a gente traz para a vida do outro. Então, a gente precisa deixar legado, a gente precisa construir alguma coisa. E você quer algo mais valioso do que ajudar a pessoa a realizar um sonho? A casa é o lugar que você volta quando você está estressado, é o lugar que você recarrega a sua bateria, é o lugar que você dorme e descansa. Então, a casa é um lugar sagrado. E às vezes o corretor ele esquece que ele participa da realização desse sonho, né? verdade. Então, acho que esse seria o recado para a pessoa valorizar quem ela é, o corretor valorizar quem ele é. Porque eu vejo muita gente menosprezando a profissão. E a gente ajuda a construir cidades, a gente ajuda a realizar sonhos, Sonhos. né, da vida das pessoas. Então, dê o valor que você realmente tem. Eu trabalho na melhor incorporadora da cidade, eu trabalho na maior imobiliária, eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos. Eu sou corretor especialista nessa região. Então, se você não se dá o valor, as pessoas que estão ao teu lado também não se darão. Não darão esse valor a você. Então, tudo começa dentro de você, né? E no seu interior ninguém toca, a não ser que você permita. Acho que Verdade. esse é o recado. Tá dado o recado. Tá aí mais um episódio do nosso podcast. Foi um excelente bate-papo. Quero te agradecer de verdade, novamente, né? Também quero te agradecer, viu? Obrigado. Obrigada. E é isso aí, gente. Só seguir a página, Lígia, né? Deixa aí seu Instagram, a gente vai deixar marcado, deixar o link. Sim. É, seu curso, a gente já falou, né? E é isso aí, mais um episódio do Abrindo Portas. Muito obrigado e que o próprio Cristo continue nos abençoando. Amém. Isso aí. Obrigada. Valeu.